O que você acaba fazendo, o mecânico continua, é passar a vida procurando um pai e um Deus. O que precisa considerar é a possibilidade de Deus não gostar de você. Pode ser que Deus nos odeie. Isso não é a pior coisa que poderia acontecer. Tyler achava que conseguir chamar a atenção de Deus sendo mal era melhor que não conseguir atenção nenhuma. Talvez porque seja melhor o ódio de Deus do que a indiferença dele. Se você pudesse ser o pior inimigo de Deus ou um nada, o que escolheria? Somos os filhos do meio de Deus, de acordo com Tyler Durden, e não temos lugar especial na história nem atenção. A menos que consigamos chamar a atenção de Deus, não teremos a menor chance de danação ou redenção. O que é pior, o inferno ou nada? Apenas se formos pegos e punidos é que poderemos ser salvos. Queime o Louvre, o mecânico diz, e limpe a bunda com a Mona Lisa. Dessa forma, Deus pelo menos saberá o nosso nome. Quanto mais fundo você descer, mais alto voará. Quanto mais longe correr, mais Deus vai o querer de volta. Se o filho pródigo nunca tivesse saído da casa, o bezerro cevado ainda estaria vivo. Pesado, né? Então, gente, ao ler esse trecho do Clube da Luta, do Chuck Palahniuk, há uns 2 meses atrás, foi inevitável lembrar do que eu passei antigamente, né? Como vocês sabem, pelo menos quem viu o primeiro vídeo de conteúdo do canal, que aliás eu vou deixar aqui na descrição, a minha adolescência foi no ateísmo, ok? E nesse ateísmo eu não somente me declarava ateu, como também era extremamente militante dessa linha de pensamento. Então eu era extremamente combativo com os cristãos e de fato odiava a Deus e aos cristãos e assim sucessivamente. E como eu disse naquele vídeo lá, muito do que eu fazia, né, era baseado nas coisas que eu estava lendo, ateus que eu lia. Carl Sagan, por exemplo, foi um dos caras que mais me influenciou nessa época, e outros documentários que eu vi. Enfim, a minha cosmovisão, o meu modo de pensar no mundo, né, o sentido do mundo era de fato uma cosmovisão ateísta. E por isso também que eu era combativo. Eu não acreditava no cristianismo ou em qualquer tipo de coisa espiritual, ou pelo menos queria não acreditar nesse tipo de coisa. Mas essas não foram as únicas razões, ou essa não foi a única razão pela qual eu me dediquei ao ateísmo. Existiam outras 2 razões mais específicas e mais essenciais, que junto com esse meu estudo de ciências contribuíram para eu me declarar ateu. Então uma delas era algo extremamente parecido com o que a gente leu aqui, né? Do personagem aqui que está sendo retratado, que aliás não tem nome no Clube da Luta, justamente para você meio que se identificar com esse camarada. Mas enfim, era um pensamento parecido com o que foi dito aqui. Quando na minha adolescência passei por muita coisa, eu disse até naquele outro vídeo, passei por muita coisa que foi meio complicado. Passei por um período muito grande de rebeldia, enfim, no colégio, em casa, etc. E muita coisa estava dando errado na minha vida. Eu tinha um pensamento absurdamente desastroso sobre tudo, né? E isso obviamente influenciava no que eu considerava que Deus era para mim naquele tempo. Principalmente porque eu pensava que se Deus fosse bom, aquela velha história do ateísmo, se Deus fosse bom, ele tinha que fazer algo de bom para mim. Ele não poderia me deixar, enfim, passar por todas aquelas situações ou ter meus projetos quebrados. Então, por conta disso, eu imaginava que, de fato, né, não, Deus me odeia, beleza, fazer o quê? Eu não posso lutar contra ele, ok, ele está lá do céu olhando para mim dizendo, bicho, esse cara aqui vai se lascar na minha mão. Era basicamente isso. Coisa que fica exemplificada no texto que a gente leu. Mas havia outro fator assim que é mais específico e que mexe com crentes. Todo ateu, enfim, toda pessoa que passou por um ateísmo, ou até pessoas que são religiosas, mas que não são cristãos protestantes, vai saber ou vai ter essa memória sentimental de que muitas vezes ela odiou Deus ou o próprio protestantismo, não por causa do que os protestantes afirmavam sobre Deus, mas por causa do que os cristãos eram.
Então é aquela velha história, né? O cara tá lá falando de Jesus Cristo, mas na verdade vive de uma forma extremamente errada, faz coisas piores até que você, que no meu caso se dizia ateu. E isso, gente, tinha uma característica muito mais específica na minha experiência, porque como eu disse, eu já tinha um senso de que Deus me odiava no sentido muito específico. É como se de fato Deus estivesse olhando para mim e dizer, não, esse cara aqui, eu vou fechar todos os caminhos dele e não vai dar nada certo para ele. Eu tinha esse senso, ok? Foi nesse período, por exemplo, que eu descobri a minha dermatite. E quem me conheceu no tempo sabe que eu fiquei com o rosto quase em carne viva, por exemplo. Então eu realmente tinha um senso, entre aspas, de maldição. Era um negócio bem pesado, assim. Então eu tinha esses questionamentos bem complicados que me faziam querer ainda mais ir contra Deus. E contribuindo para esse tipo de pensamento, existia o fator de que quando um cristão chegava para mim para evangelizar, por exemplo, para falar de Cristo, por exemplo, e sabia que eu era ateu, por exemplo, até os meus amigos mesmo, algumas pessoas que me conheciam, que não eram nem meus amigos, enfim, mas conhecidos que chegavam para mim para falar de Cristo e sabendo que eu era ateu, eles meio que me olhavam de uma forma um tanto quanto diferente. É como eu digo, é como se o ateu ele tivesse num nível inferior daqueles que merecem receber a mensagem do Evangelho, ou seja, daqueles que merecem ouvir sobre o Evangelho. Obviamente eu não estou generalizando todos os crentes, enfim, eu sei que não é assim, não dá para generalizar, mas muitas pessoas são assim mesmo. Quando o cara diz, beleza, aquele camarada ali é ateu, o bicho é muito chato, então vamos colocar ele no segundo nível. Prega o cara que está do lado, mas não converse muito com aquele ateu não ali não. E no meu caso, gente, como eu tinha já esses questionamentos de que Deus, enfim, diretamente estava me odiando e tudo mais, tinha uma coisa pessoal comigo, esse afastamento, vamos dizer assim, ou essa falta de vontade das pessoas ao meu redor de falar de Deus para mim, ela meio que ratificava essa ideia. Ou seja, tanto Deus me odeia no sentido de que Ele está fazendo tudo para que minha vida dê errado, quanto nenhuma pessoa que diz servir Ele vem para mim e fala do Evangelho, ou se importa realmente comigo. Era pior ainda quando algumas pessoas que me conheciam e que conviviam, né, comigo e viam ali o meu senso de combatividade contra o cristianismo, ficavam falando direto que eu ia pro inferno e etc, né? Tipo, com raiva mesmo. Não, você vai pro inferno e tal, e parecendo, enfim, possuída. Com ódio de fato, né? Contra mim. Então, eu aumentava ainda mais a minha combatividade. No entanto, quem me conhece também desse tempo vai lembrar que eu tinha essas questões existenciais e inclusive, mesmo dizendo que não acreditava em Deus, eu ainda queria acreditar em Deus. O que é uma coisa extremamente contraditória, né? Parece muito contraditória. Eu combatia Deus, mas, por exemplo, em muitos casos que eu cheguei quebrado em casa, eu rezava no tempo, né, que eu era católico. Eu rezava. Eu, sei lá, falava o Pai Nosso pensando que aquilo ali ia melhorar alguma coisa. Não melhorava muita coisa, não. Mas era um resquício de esperança, vamos dizer assim, espiritual que eu tinha. Ou seja, no sentido muito prático, muito daquilo que eu expressava como forma de combate escondia as minhas piores angústias existenciais. Era como aquele cachorrinho, né, que, sei lá, sofre maltratos a vida inteira e mesmo quando alguém vai tentar ajudá-lo, enfim, ele vai querer morder esse camarada. Era basicamente o que eu era naquele tempo. Mas dentro de mim, como eu disse agora há pouco, né, existiam questões existenciais muito pesadas. E nas minhas reflexões mais, mais relevantes, enfim, não sei se é essa palavra, mas as minhas discussões mais pesadas, eu queria de fato acreditar em Deus, mas eu não conseguia. Na verdade, eu não conseguia dar um passo além. E tudo culminava em pensamentos como esse que a gente leu no início do vídeo. Deus me odeia. Então, para que eu vou fazer alguma coisa? É melhor fazer tudo de errado mesmo. E, enfim, já que tanto eu sei que Ele está olhando para mim, fazendo tudo para que a minha vida dê errado, e até as pessoas ao meu redor ratificam isso, porque não tem compaixão de mim, ficam só me xingando, então vou fazer o que eu quero.
mas a fagulha de eternidade sempre estava lá, me lembrando de que eu não poderia ficar satisfeito apenas com uma visão não espiritual do mundo. E isso é que me angustiava demais. Até que um dia, como eu disse a vocês no outro vídeo, veio um ser de luz mandado por Deus e teve a paciência de ficar pregando para mim, né, durante muito tempo, aguentando o que eu falava para ele, o que eu falava contra a sua religião. E como era uma pessoa próxima a mim, eu tinha conhecido ele, né, antes da sua conversão e tudo mais, isso abriu as portas para que ele fosse, falando de Jesus Cristo para mim e eu escutando. Até que um dia Deus, de fato, fez morada, né, me converteu. Mas o que eu quero dizer, né, depois de tudo isso que a gente está abordando aqui, é que, gente, há muitas pessoas como eu. Há muitas pessoas que são combativas, que odeiam a Deus, que odeiam os cristãos, mas no fundo eles têm essa fagulha de espiritualidade. Na verdade, todo grito humano, ele esconde esse senso de sentido, né? Esse desejo de um sentido, esse desejo de uma religação com o seu Criador. É óbvio que existem contextos e contextos, pessoas que são mais ríspidas, etc. E até nós, né, devemos tratar pessoas dependendo do contexto. Mas o que não deve sair nunca da nossa mente é que mesmo essas pessoas que nós consideramos mais difíceis, que somos tentados a colocar em um nível abaixo no nosso evangelismo, por exemplo, elas têm a mesma necessidade que nós tínhamos. Necessidade de conhecer a Jesus, necessidade de entender o sentido de tudo. Okay? Não para se satisfazer completamente sobre seus projetos e coisas como essa, mas para saber o que são, para saber o propósito de tudo existir, para saber para que eles foram criados e coisas que são a essência de todo o questionamento de fato humano. Como eu já conheci outras pessoas assim, que quando paravam para ser sinceras consigo mesmas e para aquelas pessoas que, com quem estavam conversando, inclusive eu tive várias experiências, tanto antes de me tornar cristão, quanto depois do cristianismo, nesse sentido. Então, quando elas chegam no momento de sinceridade, elas vão conversar esses questionamentos essenciais. E, diante de tudo isso, nós não podemos ser pessoas que aumentam o poço profundo em que elas estão. Nós não podemos chegar diante delas e simplesmente desdenhar de tudo que elas falam, simplesmente colocar elas, como a gente já falou anteriormente, num nível abaixo da prateleira daqueles que merecem ao menos ouvir o Evangelho. Na nossa perspectiva, nós devemos enxergar todas as pessoas como almas que estão caminhando para o inferno. Almas que precisam saber que Cristo é o sentido de todas as coisas, que Cristo é que paga pelos seus pecados, que Cristo é o que pode proporcionar alegria eterna a elas. Enfim, que nós não sejamos, gente, pessoas que massacram quem já está massacrado. Não deixemos que aquilo que elas fazem, no sentido de combatividade e tudo mais, como eu disse, dependendo do contexto a gente responde de outro jeito, mas não deixemos que toda essa combatividade nos faça cegar os olhos para a necessidade que nós sabemos que elas têm. E, como a gente leu no começo, muitas vezes alguém pode estar sentindo exatamente isso que a gente leu, exatamente isso que eu passei, que eu disse para vocês aqui. Ela pode estar se escondendo atrás de todos esses gritos. Então que possamos pensar nisso, gente. Que possamos ter compaixão dessas almas. Eu dou graças a Deus que um dia algumas pessoas tiveram compaixão de mim. Não foi só uma pessoa, né? Mas se comparado foi a imensa minoria que veio de fato ter compaixão de mim, que transpareceu essa compaixão. Enfim, eu sou grato a Deus por isso. Sejamos pessoas assim. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Curtam aí o vídeo, compartilhem se vocês quiserem que isso chegue a outras pessoas. Eu acho que é bem importante, na verdade. Mas enfim, não se esqueçam também de se inscrever no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos. E é tudo por hoje. Até o próximo vídeo.